Primeiramente, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Monumento Vale dos Dinossauros. Me chamo Luísa. Vou contar um pouco da história sobre o vale. Aqui tudo deu início no ano de 1897, quando um fazendeiro da região vizinha à procura de seu gado se deparou com as pegadas grandes e pequenas. Ele não tinha conhecimento dessas pegadas, imaginou ser uma pegada de boi ou de ema. Em 1924, Luciano Jacques de Moraes era um mineiro, encontrado-se na região de Sousa. Teve conhecimento da pegada do boi e da ema. Chegando aqui, ele fotografou e levou as amostras para análise. Analisando, o resultado foi surpreendente. Constatou que era pegada de dinossauros. Em 1975, Giuseppe Leonardo, padre paleontólogo italiano, juntamente com Ismar de Souza Carvalho, fez um estudo mais aprofundado da área do vale, que é de 40 hectares. Muita gente pensa que o vale é só aqui pela estrutura. O vale percorre 704 km², começando de Palmira, em Ceará, até Pombal, na Paraíba. Chegando aqui, ele resolveu fazer a escavação e encontrou uma trilha de pegadas. E a espécie que passou foi essa daqui, o Nossauridae, uma espécie carnívoro, tipo velocirrápido. Ele pesava aproximadamente 4 toneladas, 5 de altura e 9 de comprimento. Isso aqui foi o material que o padre paleontólogo nos deixou como lembrança no período da última escavação, 1975. Pessoal, a principal trilha que vocês vão observar lá embaixo é dessa espécie, uma espécie herbívora, conhecida como Iguanodontidae. Ele pesava aproximadamente 5 toneladas, 5 de altura e 10 de comprimento. São 53 pegadas dessa espécie. Ela ficou conhecida mundialmente como uma das maiores trilhas em número de pegadas. Aqui mostra os diferentes tipos de pegada de carnívoros e herbívoros. O carnívoro, uma pegada de 3 dedos, tipo pé de galinha, e o herbívoro, uma pegada arredondada. Os tipos de pegada, carnívoros e herbívoros. E aqui também um herbívoro sendo filhote, que tanto aqui passaram carnívoros como os herbívoros. Isso aqui é uma trilha de pegadas que vocês vão observar lá embaixo, descoberto através de escavações. Primeira camada sedimentar, segunda, na terceira camada foi encontrado pegadas. E a espécie é aquela lá, aquela primeira, o Nossauridae, uma espécie carnívora tipo velocirrápido. Tanto no primeiro expositor como no segundo, são pegadas conhecidas por teróptero, uma espécie carnívora, maioria de adulto, mas também pegada de filhote. Como eu falei para vocês, que o vale percorre 704 km², existem pegadas em 23 localidades, mas com maior extensão aqui no Vale dos Dinossauros. Essas pegadas foram encontradas em sítios vizinhos e expostas aqui, tanto no primeiro como no segundo expositor. Já no terceiro expositor, chamamos-se uma pegada em alto relevo. Por que alto relevo? Quando a espécie pisou e ainda existia um pouco de água e lama, quando ele deu seguida para a caminhada, cobriu um pouco da pegada. Por isso chamamos-se uma pegada em alto relevo. No quarto expositor, isso aqui chama-se ondulações da água, o movimento da água com a lama que acabou petrificando e fossilizando. E aqui foi um fóssil encontrado no ano de 2014 aqui na região do Vale, um sítio aqui bem próximo chamado-se Lagoa do Forno. Como vocês estão observando esse corte, foi para retirar as células e saber de que tipo seria essa espécie. Ficou constatado que é da família dos titanossauros, uma espécie herbívora. Também da família do saurópode, conhecido pelo pescoçudo, pegadas encontradas na região vizinha. Segundo a paleontóloga Aline Guillard, na época em que ele morreu, ainda era um filhote. Ele mede aproximadamente 45 centímetros, chama-se a fíbula, parte da perna. E ele ficou com o nome famoso de Sousa Titã.
Aqui é a mesma coisa, pessoal, a água com a lama que pretificou e fossilizou, e essas rachaduras que vocês estão observando chama-se greta de contrações. Esses dois menores chama-se inquinofósseis. O que são inquinofósseis? Pequenos animais invertebrados da época, como por exemplo, escorpião. Inquinofóssil também significa rastros ou pegadas. Pingo de chuvas fossilizados, e esses dois menores são tubos de habitações. Existiam alguns insetos naquela época querendo sair da água e da lama à procura de algum alimento, não conseguiram, morrer e se pretificaram. Esse senhor foi o primeiro a pronunciar a palavra dinossauro no ano de 1841. O nome dele chama-se Richard, que para ele dinossauro significava largato terrível ou largato gigante. Aqui a escala do tempo geológico, tudo como aconteceu aqui no vale, segundo os pesquisadores, no período Cretáceo inferior, de 110, 120 a 130 milhões de anos. Aqui são paleontólogos, na bacia do Rio do Peixe, à procura de um fóssil. Para adiantar para vocês, aqui nós temos o rio temporário da cidade, conhecido Rio do Peixe. Então são os paleontólogos no leito do rio, à procura de algum fóssil. Aqui, pessoal, é um fóssil encontrado na China, abaixo de uma camada sedimentar, que vocês vão observar lá embaixo. Nós temos 13 camadas sedimentares, só que esse fóssil ele foi encontrado lá na China. Pessoal, isso aqui é um tronco de árvore fossilizado encontrado no leito do Rio do Peixe, através de escavações pelo padre paleontólogo Giuseppe Leonardo, no ano de 1975. Assim como as pegadas se fossilizaram, o tronco também ficou fossilizado e é datado a 100 milhões de anos. E todas essas espécies fazem que habitaram por aqui, espécies carnívoras e herbívoras. O Abelisaurus, aquela lá da frente do museu, uma espécie carnívora no tamanho real. O Nossauridae, também é um carnívoro da trilha de escavações. O Iguanodonte é um herbívoro, o maior número de pegadas é dele, são 53 pegadas. E o Sousa Equinoprase, uma espécie carnívora. Por que Sousa? Só na região de Sousa foi encontrado pegadas. Sousa significa cidade, Equino pegadas e Praz pesquisador. E o Saurópode é um herbívoro conhecido pelo pescoçudo, pegadas encontradas na região vizinha e da família dos titanossauros, o fóssil mais recente que foi encontrado. Pessoal, é só uma simulação como era o vale antigamente. Na parte de cima são os herbívoros, o lago representa o leito do Rio do Peixe e abaixo são os carnívoros e mostra como eles se reproduziam, que era através de ovos que podiam medir de 20 a 50 centímetros e até 25 por ninhada, dependendo da espécie. Pronto, aqui é a nossa parte histórica e agora a gente vai descer até as trilhas. Muito interessante, né? Curioso. Nós tínhamos essa curiosidade de chegarmos aqui nessa cidade. Estamos aproveitando as férias, né? E damos uma passada aqui em Sousa e achei muito interessante. As crianças ficaram encantadas. E é muito importante nós sabermos, né, mais um pouquinho da história dos dinossauros e é uma riqueza para o nosso país, né? Esse parque aqui, muito importante. E assim, eu fiquei lisonjeada em estar aqui com as crianças, estar passando uma temporada de férias e ter essa oportunidade que Deus nos deu de estar conhecendo esse parque aqui, muito importante. Recomendo, né, para as famílias, para as crianças, né, que elas possam estarem aqui participando desse passeio muito importante. Foi agradável o passeio aqui, foi muito legal, eu gostei da organização do parque. Eu só tenho a agradecer, é a primeira vez que eu estou aqui no parque, eu gostei muito de estar aqui, presente com meus amigos e família, e só tenho que agradecer a vocês também.
eu sou de Aracaju, Sergipe, né? E como trabalhei aqui na região como missionário durante um tempo, tive férias agora, tirei umas férias e vim com a família para cá, né? Aproveitando, trazendo até amigos da região que não conheciam o parque, né? Então é assim, de suma importância todas as famílias também conhecerem um pouco da história, né? Daquilo que se passou há tantos anos atrás, de repente saber que os dinossauros pisaram em nossa região, é uma região muito amada, e a gente vai assim a cada dia aprendendo mais e mais. Então esse avanço de estar sendo investido dinheiro no parque, que eu estou vendo toda essa evolução. Conheço o parque há cerca de 15 anos, né, de 15 anos para cá, e estou vendo a evolução que está tendo em termos de investimento na infraestrutura. Então que venha muito mais investimento para cá e que até um polo, né, recomendo que algum doutor, algum mestre da Universidade Federal da Paraíba indique essa região para que seja também um centro, né, científico e de desenvolvimento aqui para os alunos da área de arqueologia e outras demais áreas de história também, geografia, que possa também estar contribuindo mais ainda com o crescimento cultural da nossa região. Esse aqui é o leito do Rio do Peixe, um rio temporário, só tem água no período chuvoso. Quando o rio está cheio, aquele canal lá é para desviar essa água, para não passar por cima das pegadas. Aqui mais adiante, maior trilha de pegadas que você vai observar lá do outro lado. Pessoal, chegamos no principal ponto do passeio. Essa trilha de pegadas, ela ficou conhecida mundialmente como uma das maiores trilhas. Aqui existem 53 pegadas. A espécie que passou por aqui foi uma espécie herbívoro, o Iguanodontidae. Ele pesava aproximadamente 5 toneladas, 5 de altura e 10 de comprimento. E essa outra que cruza, uma espécie carnívora conhecida por Abelisaurus, aquela réplica que vocês observaram na frente do museu. Como vocês estão observando esse buraco, foi uma pegada retirada no ano de 1924, levada para os Estados Unidos não devolvida. Aquela lá também outra pegada retirada no ano de 1930, levada para a Inglaterra, também não devolvida. Ou seja, levaram para estudo, só que não devolveram. Naquela época não existia nenhuma lei que fosse proibida a retirada. Hoje não, hoje a área é preservada. Essas falhas que vocês estão observando vai permanecer até o final da trilha. Chama-se falha geológica do tempo. Na época em que eles passaram por aqui, isso aqui era uma argila. A argila se stratificou e fossilizou, segundo os pesquisadores, de 110, 120 a 130 milhões de anos. Olha aqui, pessoal, aqui nós estamos em outra trilha, só que essa trilha ela foi descoberta através de escavações. Giuseppe Leonardo, como eu falei para vocês, padre e paleontólogo italiano, ele chegou aqui no ano de 1975. Ele fez uma escavação, a primeira camada, segunda. Na terceira camada foi encontrado pegadas. Esses pontinhos que vocês estão observando são as pegadas. A espécie que passou por aqui foi o Nossauridae, uma espécie carnívora, tipo velocirrápido. Ele pesava aproximadamente 4 toneladas, 5 de altura e 9 de comprimento. Ela começa ali e final daquela trilha. Ou seja, eles pararam a escavação por ali, porque a trilha continua.
Por isso que lá ficou uma das maiores. Lá são 53 pegadas. Lá é do herbívoro, Iguanodontidae, e aqui é do carnívoro, Nossauridae. Terminamos o nosso passeio aqui no Vale dos Dinossauros. Espero que vocês tenham gostado e volte sempre e tragam novos visitantes.